A Alemanha está prestes a mudar radicalmente sua filosofia econômica de décadas. Como você deve saber, a Alemanha costumava ser a guardiã rigorosa da disciplina fiscal na Europa, mas agora está se preparando para tomar emprestado centenas de bilhões de euros em um dos maiores programas de investimento público da história moderna do país. Por que ela precisa de todo esse dinheiro? Por que precisa de toda essa dívida? Bem, aparentemente é para se militarizar, preparando-se para um possível conflito com a Rússia. O ministro das Finanças, Lars Klingbeil, apresentou um plano abrangente para lançar um programa de infraestrutura de 500 bilhões de euros e um grande esforço de rearmamento militar. Tenho duas mensagens. A primeira vai para Moscou e para o presidente Putin. A mensagem é bastante simples. Nós não vamos desistir. Para financiar isso, o governo pretende tomar emprestado até 850 bilhões de euros durante o próximo mandato parlamentar. Isso não é apenas uma farra de gastos, é uma reavaliação total do que a Alemanha representa econômica e politicamente. Não faria mal à Alemanha também pensar sobre qual futuro ela imagina para si mesma, caso realmente entre em guerra com a Rússia e vejamos uma repetição dos dois conflitos mundiais anteriores. A nova abordagem econômica pode significar déficits orçamentários anuais na Alemanha ultrapassando 3% do PIB, o que está muito acima do que o país tradicionalmente considera responsável. Mas Klingbeil argumenta que essa troca é realmente necessária agora. Após anos de subinvestimento, diz ele, com infraestrutura em ruínas e negligência militar, algo precisava mudar, e é isso que está acontecendo. E agora é o momento de militarizar. Em suas palavras, orçamentos equilibrados não valem nada, ele diz, se as forças armadas alemãs se tornarem um tigre de papel. Por isso, a Alemanha está agora se comprometendo a atingir a meta de gastos com defesa da OTAN de 3,5% do PIB até 2029, o que é 6 anos antes do prazo acordado. Ao mesmo tempo, vamos comparar rapidamente o aumento dos gastos militares com as previsões econômicas para a Alemanha. A economia alemã está em profunda crise, com o produto interno bruto encolhendo 0,1% este ano, segundo a Associação da Indústria BDI, colocando o país no caminho de 3 anos consecutivos de crescimento negativo pela primeira vez desde a reunificação. Enquanto isso, a zona do euro deve crescer 1,1% e a economia global 3,2%. Essa previsão já mostra que a Alemanha deve continuar sendo uma das economias de crescimento mais lento da Europa. Os preços elevados e internacionalmente não competitivos da eletricidade, resultantes da crise energética autoinfligida, estão tendo um impacto particularmente negativo na indústria de manufatura na Alemanha. A segurança do abastecimento está cada vez mais em risco, e a inflação impulsionada pelos altos custos de energia levou ao aumento das despesas com mão de obra e produção, o que contribuiu para a estagflação na economia em geral. A estagflação é caracterizada pela falta de crescimento econômico, alto desemprego e aumento dos preços. A combinação desses fatores cria um ambiente desafiador, tanto para consumidores quanto para empresas, já que o poder de compra diminui enquanto os custos continuam a aumentar. Mas essa mudança histórica no nível da dívida pública não aconteceu em um vácuo. Não é como se o governo alemão não soubesse o quão ruim está a sua situação econômica. 3 desenvolvimentos-chave abriram caminho para essa decisão. Primeiro, o ambiente geopolítico mudou drasticamente. A guerra por procuração entre Rússia e Ucrânia colocou a segurança no topo da agenda e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, fez da preparação militar, como ele mesmo chama, um foco central e também está alinhado com Klingbeil quanto à necessidade de ações ousadas. O segundo motivo para essa decisão, bastante surpreendente, do ponto de vista econômico e político, de militarizar e fazer isso recorrendo a mais empréstimos,
é que a Alemanha alterou sua Constituição para permitir que a maior parte dos gastos com defesa contornem o rígido freio da dívida, que é uma regra fiscal autoimposta que limita os gastos deficitários. Além disso, a iniciativa de infraestrutura será gerida por meio de um mecanismo fora do orçamento, permitindo que a Alemanha evite acionar alarmes fiscais. Assim, a Alemanha encontrou uma maneira de se afundar em dívidas além de sua estagnação econômica, com a qual não conseguiu lidar por anos. Agora, o terceiro fator que impulsiona a autodestruição da Alemanha é que, apesar de tudo, o nível de endividamento do país continua relativamente baixo. Com pouco mais de 60% do PIB, está muito abaixo de muitos de seus pares na OTAN. Como você sabe, a França está operando com déficits bastante altos e já informou Trump que não compraria equipamentos e armas militares dos Estados Unidos. Mas nesse aspecto, a Alemanha tem uma certa margem de manobra e vai aproveitá-la. Sim, os pagamentos de juros vão aumentar, mas espera-se que os alemães de hoje e as futuras gerações arquem com a conta. A Alemanha também é notoriamente lenta e seu processo de planejamento pode ser exaustivo. O mercado de trabalho alemão está enfrentando um dilema muito grande. O envelhecimento da população significa que as perspectivas de longo prazo em termos de produção econômica não são animadoras. A escassez de mão de obra, especialmente nas áreas de engenharia e construção, ameaça atrasar projetos e, além disso, aumentar os custos daqui para frente. O aumento dos custos trabalhistas no estado de bem-estar social da Alemanha está se tornando cada vez mais oneroso para o Estado. Ao mesmo tempo, discussões sobre equilíbrio entre vida profissional e pessoal e redução da jornada de trabalho estão ganhando força. E embora os gastos com defesa e infraestrutura tenham recebido certa flexibilidade fiscal, o restante do orçamento ainda está limitado pelo, isso mesmo, freio da dívida. Portanto, não espere que a Alemanha aumente sua dívida para melhorar a infraestrutura civil. Esta iniciativa tem como alvo a militarização da Alemanha a qualquer custo. O governo alemão já reduziu planos, como cortes de impostos sobre eletricidade, e enfrenta uma previsão de déficit de 144 bilhões de euros entre 2027 e 2029. Klingbeil aposta que um crescimento econômico mais forte fechará essa lacuna. Mas como ele vai alcançar esse crescimento econômico mais forte? Isso ainda está bastante incerto. Neste momento, após vários anos de estagnação, economistas alertam que o crescimento por si só não vai resolver os problemas estruturais da Alemanha. Um dos maiores pesos sobre o orçamento federal é o sistema de pensões, que está sendo cada vez mais subsidiado à medida que a população envelhece. E isso é muito importante porque a população da Alemanha está envelhecendo, o que significa que o governo terá uma carga cada vez maior daqui para frente para cuidar disso, além de suas ambições militares que são muito semelhantes àquelas que ouvimos falar e observamos durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, essa onda de endividamento não tem nada a ver com melhorar a vida dos alemães comuns e tudo a ver com infraestrutura militar. Se você achou essa análise rápida útil e interessante, não esqueça de curtir, se inscrever para mais conteúdos e me seguir no Substack e no Patreon. Eu adoraria ver você por lá. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui amanhã. Até mais!